Sextou! Sextou, pessoal. Sextou, esse sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler até amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu acho que tem bastante gente ainda pulando o carnaval, porém estou aqui trazendo vídeos para vocês. Se vocês não assistirem hoje, vão assistir depois que passarem aí as festas de carnaval, se é que ainda tá acontecendo. Fiquei meio confusa com relação a isso, mas vocês pediram para que eu fosse fazer uma pesquisa sobre uma dita noiva que aparecia na Lagoa dos Barros. Só que ninguém me avisou que quando eu fizesse essa pesquisa, eu iria encontrar o Rancho Skinwalker, porque o lugar tem tanta coisa, aparece tanta coisa que, sinceramente, parecia uma versão de Rancho Skinwalker brasileiro. Mas dei uma pesquisada, verifiquei todas as fontes e parece que se encontrou aí quem pode ser a dita noiva que os caminhoneiros conseguem ver, que muitas pessoas conseguem assistir fazendo alguns passos de balé, dançando sobre as águas. Então, parece que depois de muito tempo, soube-se de fato quem era essa tal noiva da Lagoa dos Barros e também o que aconteceu com ela, e talvez esse seja o motivo dela ainda estar assombrando o lugar, uma vez que a gente acredite que isso existe, e claro que a gente vai acreditar, porque afinal de contas, a história fica bem melhor assim. Então, já peço para vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, para que esse canal possa crescer. Também me segue lá nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E às vezes também uma coisinha, e às vezes uma besteira ou outra, porque a minha vida é totalmente desinteressante. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, cadê o Penny? Penny, Jack, vinheta. Lagoa dos Barros, Rio Grande do Sul, mais precisamente ali no litoral, entre uma cidade chamada Osório e uma outra cidade chamada Santo Antônio da Patrulha. Então parece que esse lugar, esse local, a Lagoa dos Barros, ela tem esse nome, apesar de ter muito barro. Ela tem esse nome porque quem chegou ao local, quem acabou pegando a lagoa para si, foi um homem de sobrenome Barros em algum momento da história desse Brasil. A questão é o seguinte, parece que o lugar em si, ele é muito barrento mesmo, é uma lagoa enorme, barrenta. Eu vi lá umas fotos, assisti também uns vídeos desse pessoal que vai olhar, sabe, os lugares assim. E é um lugar bem feio, uma lagoa bem feinha, assim, é bonita de você olhar de longe, porém quando você tem uma visão meio panorâmica do negócio, dá um pouco de medo mesmo. E parece de verdade um pouco com o local ali onde aparece o monstro do Lago Ness. E por incrível que pareça, não tem só a mulher de branco lá, não tem só a noiva que acaba pegando ali os caminhoneiros na BR-290, mais conhecida como Freeway, que é a estrada, a BR que leva as pessoas para o litoral. Não, parece que também existe uma versão própria do Rio Grande do Sul sobre um monstro do Lago Ness, que por muito tempo as pessoas diziam avistar algo muito grande que nadava naquelas águas e muitas vezes colocava a cabeça para fora, e era um ser bizarro que depois futuramente as pessoas ligaram ao monstro do Lago Ness. Bom, o local em si, ele é um local diferente, assim, tem uma energia diferente mesmo. E aí a gente começa a fazer as pesquisas e vamos descobrindo outras coisas, como pessoas que diziam que existia também um lobisomem que ficaria nas regiões ali ao redor ali do rio, né, nas margens do rio, pela mata. Também tem relatos de que aquele local não tem peixes, e isso ajudava também a corroborar a história de que não tinha peixes, porque essa criatura, que seria o suposto monstro do Lago Ness, aí na versão Rio Grande do Sul, acabaria assustando e também se alimentando desses peixes. Porém, nenhuma foto nunca foi tirada e também ninguém nunca disse, fulano morreu de monstro do Lago Ness, do rio, né, da lagoa lá, da Lagoa dos Barros. Mas existem muitos caminhoneiros que evitam o lugar, né, evitam essa rodovia, porque parece que na rodovia circula uma moça vestida de branco, que aparentemente não faz mal para ninguém, mas assusta pra caramba. E essa moça, ela foi vista as primeiras vezes, na verdade, que ela foi vista, não existia a BR. Parece que essa BR aí, 290, ela foi criada nos anos 80. Então, antes, ali a disposição das estradas e tal era um pouquinho diferente, a localização das coisas também.
Porém, o rio sempre esteve no mesmo lugar. Muitas pessoas viam ela dançando como se fosse um balé, que a moça, né, dançava muito bem e diz que era um espetáculo lindíssimo, mas que você tinha que tomar um pouco de cuidado para você não ficar muito tempo olhando para ela, porque senão você podia ser atraída para o rio. E ser atraída para esse rio não é uma coisa legal. Apesar de ser um rio enorme, muitas pessoas que precisam, né, enfim, usar o rio com as suas embarcações, pequenas embarcações, elas fazem justamente pelas margens mesmo, só o suficiente para não atolar, porque elas evitam ao máximo chegar mais para o centro da lagoa. Por quê? Toda hora eu falo rio e lagoa, né, mas é lagoa. E essa lagoa parece que faz um rodamuinho meio do nada, assim, ela cria um rodamuinho e tem, assim, uma água muito difícil de você acabar navegando, tem muita correnteza e também existem uns ventos que o pessoal chama de nordestão, que é um vento que vem simplesmente do nada, aparece do nada, o tempo vira, parece que é uma característica do local mesmo, do litoral, né, do Rio Grande do Sul, que faz com que esses ventos, eles venham frio, e é um vento que acaba criando ondas nessa lagoa. Então, existe aí relatos de pessoas que já até parece que fotografaram quando sobem 4 ondas, meio que assim, né? Uma de frente, uma de trás, uma de lado, outra do outro e fecha, assim, o que tem ali no meio tá lascado, porque aquilo vai quebrar, aquela onda quebra em cima daquela embarcação e blá blá. E parece que muita gente acabou se perdendo, acabou em má situação e muita gente acabou perdendo a vida dentro da lagoa. Então, mesmo as pessoas da região e principalmente as pessoas da região, elas evitam usar essa lagoa. Então, as pessoas que o fazem pelas margens, mas mesmo assim, qualquer mudança de tempo que acontece muito, eles acabam saindo da água porque eles têm medo, eles têm muito medo de serem arrastados para o meio. Por quê? Existe a história de 2 pescadores e não é história de pescador não, tá lá, tá? Vocês acham na internet o relato aí desses caras, que foi o seguinte, na verdade saiu no jornal. Então 2 homens decidem pescar nesse rio e mesmo não conhecendo muito as águas, as pessoas avisaram, tá? Então é uma coisa que todo mundo sabe, né? Parece que é uma das lendas aí brasileiras que mais circulam, lendas no sentido porque ninguém sabe se isso é real ou não. Mas a questão é que todo mundo avisa sobre a Lagoa dos Barros. Fala, olha, é uma lagoa traiçoeira, você tem que tomar cuidado, não se pesca nesse lugar, na verdade nem costuma ter peixe. Mas mesmo assim, os 2 pescadores decidiram ir. Acontece que no meio da tarde eles estavam pescando, quando veio esse vento que varreu tudo, assim, era aqueles ventos bem fortes e gelados, e eles se viram ali como se fosse mar aberto mesmo, e aquelas águas movimentadas, e eles foram jogados justamente para o meio ali, para onde faz aquele rodamuinho que acaba sugando, né? Eles dizem que sugam os barcos para dentro, ou pessoas e etc. Quando eles percebem que está acontecendo isso, eles lembram de uma plataforma de carvão. Então eles começam a tentar direcionar o barco na direção da plataforma de carvão e não conseguiam chegar ao local. Demorou muito tempo para eles chegarem nessa plataforma e eles estavam lutando pelas suas vidas mesmo. Nesse momento, quando eles não aparecem e as pessoas começam a perceber a situação da Lagoa dos Barros, eles chamam os bombeiros. Só que os bombeiros tentam colocar barcos de resgate na água, só que não conseguem. Eles sabiam que se eles colocassem, eles acabariam perdendo suas vidas também. Então eles decidem esperar algumas horas até tudo se acalmar para eles poderem começar o resgate. Porém, as pessoas que estavam lá, basicamente no olho do rodamuinho, não podiam esperar. Então eles lutaram e com muito esforço eles conseguem chegar então nessa plataforma aí, que era uma plataforma de carvão. Quando eles chegam na plataforma, eles não conseguem fazer muita coisa, só conseguem dar um jeito de amarrar o barco ali e se jogam na plataforma, aguardam um pouco, a noite cai, então vocês imaginem como isso deve ser horrendo à noite. Sem luz, sem nada, aquela coisa, sabe, bizarra. E eles ficam lá um tempo. Quando eles percebem que a noite, assim, tava chegando, eles vão ficando preocupados, mas eles percebem que o vento também tá parando. Então, quando tudo se acalma, eles percebem que a água parou, né? O barco parou de balançar ali na água, eles decidem subir novamente no barco e tentar chegar na margem. Acontece que eles não conseguiam encontrar a margem. Eles disseram que uma névoa começou a surgir e eles não conseguiam encontrar a margem. Então, no desespero, eles meio que saíram em direção a algum lugar que eles achavam que era a margem, se perderam algumas vezes, estavam morrendo de medo de serem jogados para o meio de novo. Um deles acabou dizendo, vamos tentar a nado.
Então eles conseguem chegar na margem a nado, conseguem se arrastar até essa estrada, a freeway. Quando nesse momento o empresário tá passando de carro, vê esses dois homens praticamente ali quase, né, semi-mortos ali de cansaço e de medo também, né? Então acaba resgatando eles são levados para o hospital, isso sai no jornal e aí eles dizem que nunca mais chegaram perto da Lagoa dos Barros. Então é uma lagoa assim mas bem traiçoeira mesmo. Só que acontece que existem pessoas que têm outras teorias, principalmente as pessoas do local. Quando a maré baixa, eles conseguem enxergar, né? Quando dá uma baixada no rio, eles conseguem enxergar uma cruz. Sobe uma cruz, aparece uma cruz. E eles dizem que tem uma cidade submersa naquele local, que existe uma cidade inteira ali dentro. E a água, ela é muito barrenta. E eles dizem que no fundo tem areia movediça. E eles morrem de medo de cair nessa areia movediça. Porém, cientistas já foram até o local e disseram que não tem areia movediça, é só barro mesmo, e que eles acharam também algumas coisas que indicam que ali já fez parte sim de uma baía, fazia parte do mar. Então, de alguma forma, ele acabou se separando, virou uma lagoa, mas que sim, em algum momento fez parte ali sim do mar. A história se espalha sempre, né? A história se espalha e as mães contavam para os seus filhos a história da moça de branco. Lagoa, uma coisa que criança gosta de dar uma pulada, então as mães começavam a falar para os filhos mais no sentido de vamos assustar as crianças, que assim eles não entram aí nessa lagoa, aí começaram a falar, olha, pode surgir nessa lagoa uma mulher vestida de branco, né, que assombra essa lagoa, e as crianças tinham medo disso. Só que também tinham pessoas que diziam que escutavam uivos, claro, é mata, né, você pode ouvir todo tipo de coisa, mas diziam que era de um lobisomem. Então tinha lobisomem, monstro do Lago Ness, uma cidade submersa e ainda a noiva de branco. Dá para acreditar em tudo? Não sei, talvez sim, quem é que sabe. A questão é, a noiva existiu. E existiu em 1940, porque a história dela está registrada e, na verdade, o que aconteceu foi um crime. Essa moça de branco, na verdade, ela não era uma noiva, ela estava de branco porque ela estava em um baile e ela vestia roupas claras porque existem fotografias na época que eles resgataram o corpo dela, né, da lagoa, e ela estava de fato com um vestido claro, mesmo que a foto é preta e branca, dá para saber quando a roupa é clara ou quando a roupa é escura. E existe todo um processo que demorou 80 anos para ser descoberto. Eles precisaram desativar um local onde tinham muitos arquivos antigos e acabaram encontrando o arquivo Maria Luísa. E aí é que toda a história surge, mas dessa vez surge com provas, né? Surge como história de verdade. O que aconteceu foi o seguinte: Maria Luísa namorava um rapaz chamado Heinz Werner. Todos eles eram alemães, ali naquela região eles eram alemães, ela era alemã, né? E pelo que eu entendi, nasceu na Alemanha e ele também. Então eles eram ali alemães que moravam em Porto Alegre e tinha até uma sociedade, a escola que eles estudavam era uma escola, né, germânica e tinha também um lugar ali, como se fosse um clube, né, germânico também, onde iam pessoas que eram de nacionalidade alemã e também outras pessoas da região, mas na sua maioria também por sua fundação era um local para essas pessoas, né, para pessoas dessa nacionalidade, para ter encontros e tudo mais. E por incrível que pareça, tanto um quanto o outro, eles eram muito ricos. A Maria Luísa era filha de pessoas de muitas posses, ela tinha 17 anos e ela namorava com esse rapaz que se chamava Heinz. O Heinz, ele era um rapaz rico, só que ele era tranqueira pra caramba. Ele andava com um grupo de motoqueiros, ele andava muito de moto, e aí ele se filia ali a um grupo de motoqueiros que acabou vivendo um sonho de gangue, essa é a verdade. Juntaram ali e começaram a dar um ali de gangues das motos e que acabava assustando as pessoas. As pessoas diziam que eles não eram boas companhias e aquilo tudo foi irritando a família da Maria Luísa e a própria Maria Luísa também. A família da Maria Luísa era mais pelo estilo de vida que aquele rapaz levava. Ele já tinha 19 anos, ele não queria saber de muita coisa na vida, o negócio dele era andar de moto, namorar e não queria saber de mais nada. E a Maria Luísa era um outro problema. A Maria Luísa tinha muito problema de ciúmes com ele. A Maria Luísa era tida como uma das meninas mais bonitas que tinha no local e, inclusive, ela chega depois a ser até mesmo considerada a mulher, né, a garota, a moça mais bonita do baile,
né, desse centro aí germânico, que era como se fosse ali um clube, e em uma certa noite ali ela vai ser reconhecida como a mulher mais bonita daquele baile. Mas a gente já tá se adiantando muito. O que vai acontecer é o seguinte: a família dela vai dizer: você não vai se relacionar mais com esse rapaz, vocês já estão juntos há 3 anos, ele não é mais um menino de 16 anos, ele já tem 19. Aí eu parei e pensei, ela tinha 14, né? Então ela tinha 14, ele tinha 16 e não deu certo, tipo, o cara não queria nada com a vida. E aí os pais começaram a proibir. Só que ele era uma pessoa um pouquinho diferenciada no sentido de ouvir não. Ele não aceitava ouvir não, ele já era um psicopatinha. Então, ela começou a falar com a prima, e isso foi sabido por quê? Porque depois de 80 anos, junto com os processos, encontraram o diário dela, escrito inclusive em alemão, que depois foi traduzido em português. Então ela dizia para uma prima que não aguentava mais o ciúme e a forma com que ele era possessivo com ela e que ela não conseguia terminar o relacionamento com ele, e que certa vez ela teria dito para ele que não aguentava mais as brigas deles, eles brigavam muito. E ela disse: o que eu tenho que fazer, né? O que eu faço que te irrita tanto, ou o que eu tenho que fazer para você parar com essas brigas? E ele teria dito para ela: a única coisa que me faz brigar com você ou perder a cabeça seria imaginar que você poderia ficar com outra pessoa e acabar se apaixonando, ou que você pudesse negar o meu amor. Leia-se, terminar o relacionamento. Então, um certo dia, eles simplesmente tinham se desentendido e aí a prima diz pra ela: olha, vai ter um baile na sociedade germânica e por que você não vai, né? Então, vamos lá, vamos dar um pulinho lá, você dá uma dançada, dá uma espairecida. E era nesse dia que eles iriam escolher qual era a dama mais bonita, né? A maioria das pessoas que estavam ali eram estudantes, então eles começam ali uma eleição de a rainha do baile, a garota mais bonita do baile. Só que tinha uma rainha e tinha também um rei, obviamente, então ia escolher um garoto também. E ela é escolhida, um outro rapaz é escolhido também, e ela começa a dançar, os dois fazem uma dança, e ela acaba contando para esse rapaz que ela estava sim namorando o Hans, mas ela queria terminar esse relacionamento, porque esse relacionamento não estava fazendo bem para ela e a família dela não queria mais. O que ela não contava era que o Hans estava na festa e ele tinha dito que iria para outro lugar. Então, isso não deu muito bom. Ele chegou para ela depois que ela dançou com outras pessoas e tal e disse: vamos dar um passeio. Ela aproveitou essa oportunidade, falou: bom, eu vou aproveitar ele aqui e vou dizer para ele que eu não quero mais. Só que acontece que ele levou ela para um lugar chamado Montserrat, que acho que era nas proximidades ali. E depois disso, ninguém mais foi visto, nem ele e nem ela. Então, todo mundo se preocupou, conhecendo o temperamento dele. A prima também se preocupou, todo mundo se preocupou, até que ele foi encontrado num outro bairro, nada a ver, tá? Entre o litoral, que seria onde tem essa lagoa, e Porto Alegre. E ele estava machucado, ele tinha um tiro de raspão no peito. Então eles pegaram ele, encontraram, perguntaram da Maria Luísa, ele não disse nada. E aí ele foi levado para o hospital, passou por uma cirurgia e lá no hospital os policiais conversaram com ele e ele admitiu que colocou o corpo da Luísa na Lagoa dos Barros. A polícia começou a procurar o corpo 2 dias depois que tudo tinha acontecido, eles conseguiram encontrar. Só que a história que ele contou não batia com o que a polícia encontrou. Primeiro ele contou, né, no hospital, que na verdade colocou o corpo dela na lagoa porque ele ficou com medo. Ele disse que ele não tinha uma boa fama no lugar, os dois tinham saído bem e na verdade a Maria Luísa teria enlouquecido, surtado de ciúmes, tinha tentado tirar a vida dele e depois teria tirado a própria vida. Quando ele viu aquela situação, ele não teve outra alternativa a não ser esconder o corpo da Maria Luísa e fez isso na Lagoa dos Barros. Então, por isso, eles teriam encontrado o corpo dela lá. Porém, o que a polícia faz? A polícia retira da Lagoa dos Barros o corpo dela, que estava assim em perfeitas condições, nem parecia que tinha ficado 2 dias na água, talvez pelo frio, deveria estar frio, tudo, né? Faz alguma diferença. E quando eles tiram ela de lá, ela está com as pernas amarradas com o casaco dela, uma coisa que é difícil para um morto fazer, né? Amarrar suas próprias pernas. Amarrou também como se fosse uma corda no seu pescoço e nessa corda tinham tijolos amarrados para que pudesse afundar no próprio pescoço da moça. Então era óbvio que ele tinha preparado o corpo e colocado lá para que o corpo afundasse. Quando o legista da época, porque eles descobriram, né, o laudo do legista, o legista disse que ela tinha sido abusada, ele disse que ela tinha um tiro, ela tinha tomado sim um disparo de uma arma,
e que também ela estava bem machucada na parte de trás da cabeça. Então, tudo isso indicava um crime e não que ela teria tirado a própria vida. Não tinha o menor sentido, o menor cabimento. Ele estava também com o carro do padrasto dele. No carro do padrasto, a polícia começou a investigar e encontrou várias manchas ali que eram de sangue. E também existiu o depoimento de um rapaz que estava no posto de gasolina naquela noite e disse que durante a noite ele teria abastecido naquele posto de gasolina e ele não tinha visto moça nenhuma. Então isso levava a polícia a pensar que ela já estava sem vida, provavelmente na parte de trás do carro, e que ele já estava indo para a Lagoa dos Barros fazer o descarte, né, da Maria Luísa. Então, ele teria feito isso de caso pensado e teria sido, sim, muito premeditado, bem antecipado. Por quê? Coisas funcionavam um pouco diferentes naquela época, não existiam milhões de marcas de coisas, e assim era também com tijolos. Essa marca de tijolos teria fabricado um lote para uma construção que estava acontecendo, que tinha comprado aquele lote 3 meses antes. E por algum motivo, alguns tijolos teriam sido retirados dessa obra e levados. Então, tanto a marca como o número de série, olha, tinha até número de série nos tijolos, era o que teria sido vendido 3 meses antes do ocorrido para essa empresa de construção. Então, ele já tinha os tijolos, ele já estava com os tijolos dentro do carro quando ele foi buscar a Maria Luísa. Obviamente, ele já estava com a intenção de tirar a vida da Maria Luísa. Depois ele perde a paciência durante o julgamento, porque ele vai ser julgado, e ele diz, quando falam sobre a questão dele ter, né, bulinado a menina, vamos falar dessa forma, estamos no Cestas Assustadoras e não, né, no Não Por Acaso, o que aconteceu foi, ele disse para a polícia que ele tinha direito. Ele disse para a polícia o seguinte: eu não fiz nada de errado com ela, eu só peguei o que era meu de direito, eu namorei com ela 3 anos. E eu tinha, sim, direito sobre o corpo dela. E ela se negou. E isso é um absurdo, porque eu não podia tocar nela. E ela se negou por 3 anos. Então, nada mais justo. Ela se negava a me satisfazer e isso é inaceitável. Então, isso também tem registrado o depoimento dele dizendo essas palavras asquerosas que chegam a me dar vontade de arrancar minha própria boca por estar repetindo aqui. Mas ele teria dito isso para a polícia. Bom, ele pegou 12 anos de cadeia. Esses 12 anos de cadeia ele cumpriu 5, mais uma vez, era uma família muito, mas muito rica. Então eles se mudaram todos para o Rio de Janeiro depois que acabou ali, que o fulaninho saiu da cadeia, e foram para o Rio de Janeiro. Ele morreu em 1971, ainda negando tudo, dizendo que não tinha feito nada, que na verdade ela que teria feito tudo aquilo, enrolado o nome dele daquele jeito. Morreu em São Paulo, talvez por isso que muita gente tem aquela frase, né? Não existe amor em SP. Mas enfim, depois disso a família dela demorou um tempo para se reestruturar. Alguns dizem que eles ficaram ali por mais um tempo, mas depois foram embora também. Até porque, independente, né, do que acontecia e qual situação acontecia, era uma situação vexatória. Parece incrível, né, você dizer que uma pessoa sofreu isso e ainda assim a família tem vergonha, mas era de fato o que acontecia. E era uma família muito tradicional, então parece que foi uma barra para eles segurarem também quando tudo isso aconteceu. E aí é quando eles dizem o seguinte, que o corpo de Maria Luísa, quando a polícia encontra, é levado primeiro para um local que era uma usina de açúcar, uma usina chamada Gasa. Essa Gasa, ela funcionou como usina de açúcar antes? Não, antes era um bar, né? Então, antes de ser usina de açúcar, ela era um bar, porém muitas pessoas lembram como usina de açúcar. Então, era um bar onde as pessoas tomavam café, comiam antes de ir à praia. Então, quando eles encontram, eles tinham parado carros, objetos para poder mover alguma coisa caso precisasse, utilizaram esse bar aí, né, como local. Então, quando eles encontram a Maria Luísa, eles levam para esse local para tirar algumas fotos e tal. E depois disso, em 1950, isso tudo aconteceu em agosto, tá, de 1940. Então, 10 anos depois, vira então uma usina de açúcar esse local. E vai funcionar até os anos 90. Só que existe o guarda da usina. E o guarda da usina, ele era guarda na usina desde 1970. Então, ele dizia que desde os anos 70, tinha sempre com ele a presença de uma mulher. Ele dizia que ele sentia quando ela ia chegar, porque ele sentia um vento frio, era um vento frio.
E aí, naquela noite, ele sabia que iria ver alguma coisa. A questão é a seguinte, ele teria entrado com outras pessoas para trabalhar junto com ele, só que depois ele acabou se tornando um guarda solitário, porque as pessoas começavam e não continuavam, porque quando tinham ali, acabavam vendo ela, né? Tinha a aparição dela, dessa mulher, que diz que era uma mulher muito bonita e com uma roupa clara, as pessoas acabavam chamando ela de noiva, né, noiva fantasma, e todo mundo vazava, não queria trabalhar na usina de jeito nenhum. E ele disse que no começo ele sentia medo, só que depois ele viu que ela não era má e que no fundo ela acabava fazendo companhia para ele. Tá bom. E aí eles acabaram, acho que ficando amigos, porque ele ficou trabalhando lá por 30 anos, então era bastante tempo. Que sempre que ele sentia aquele vento gelado, quando o tempo mudava, ou alguma coisa, né, diferente na temperatura mudava, ela aparecia, surgia para ele. Mas quem mais se assusta com isso são os caminhoneiros. Parece que ela também transita nessa BR que acabou virando a Freeway, e as pessoas que passam de caminhão ali, muitos já deram carona para ela, pelo menos é o que eles dizem. Então, teriam dado carona para ela, e ela é sempre uma moça muito aflita que diz que precisa ir à polícia. E quando passa ali mais ou menos uns 5 minutos, ela começa a conversar e chorar. E depois ela simplesmente desaparece. E isso assusta demais as pessoas, porque depois eles ficam sabendo que existe a aparição dessa moça, tanto na usina. Hoje a usina já está desativada, mas era a usina. Depois que ela aparece perto da lagoa, que pessoas já viram ela dançar na lagoa. E aí as pessoas ficam cada vez mais apavoradas. Só que esses relatos eles começaram a surgir por volta dos anos 60, dos anos 70. Então, quando chega mais ou menos a essa altura do campeonato, 1990, 2000, as pessoas já começam a dizer que é ela em todos os sentidos. Já vira quase o Boto, sabe? Apareceu grávida, foi o Boto. Então, ela acabou servindo de desculpa também para acidentes na estrada. Por quê? Alguns caminhoneiros dormem ou estão bêbados e aí acontece algum acidente e eles dizem, foi a mulher, eu tentei desviar da mulher e aí foi o que aconteceu. E aí depois, até então tudo isso era lenda, ninguém tinha ideia dessa história, que essa moça se chamava Maria Luísa, ninguém tinha ideia do Heinz, ninguém tinha ideia de nada, até descobrirem esses documentos, mas isso ficou 80 anos oculto. Então, quem morou na época, né, de 1940, teve a notícia no jornal, mas nunca ligou isso, né, essa notícia do jornal à aparição. E tiveram pessoas que depois quando viram, né, tinham dado descrições de como era a moça, e era extremamente parecida com a Maria Luísa mesmo. Ninguém nunca disse que ela tinha cabelos compridos, porque ela não tinha, os cabelos dela eram mais curtos, enrolados, e todo mundo dizia que via essa moça exatamente desse jeito. E aí depois de 80 anos surge aí a primeira foto, a história, e aí as pessoas ficam sabendo o que aconteceu com ela. A Lagoa dos Barros é um lugar que até hoje as pessoas vão ali fazer várias pesquisas e tal, existem investigadores paranormais que vão até o lugar, porque diz que a energia naquele local é muito forte, dizem que vem sim do rio, ninguém sabe explicar o porquê, algumas pessoas já disseram, né, todas essas coisas que eu já disse para vocês, e de fato parece o Rancho Skinwalker. Eu achei até que eu ia me deparar com questões de luzes e tal. Isso eu não me deparei, né? Luzes que poderiam ser de outros planetas, isso eu não me deparei, mas parece que a energia ali ao redor é muito forte. As pessoas não gostam mesmo de ficar circulando pelaquela região. Mas existem sim barcos. E uma coisa também que eu achei interessante foi o seguinte: dizem que não tem peixe nessa lagoa. Porém, aqueles pescadores que ficaram lá perdidos, né, eles teriam conseguido jogar uma rede e tiraram do rio 52 peixes. E também existem algumas pessoas que pescam ali pelas beiradas ali do rio. Então, eu também não sei assim se não tem peixe mesmo ou se de repente é pouco peixe, eu não sei dizer. Mas eles diziam aí que não tinha peixe, que o fundo era areia movediça e que também não é verdade. Mas, de fato, é de se pensar aí em relação ao caso da Maria Luísa, porque todo mundo já via a aparição sem saber da história, e aí a história mesmo é um caso policial, ele surge e ajuda a corroborar. E quando as pessoas ficam muito felizes, porque afinal de contas, então agora a gente pode acreditar que ela vai aparecer mesmo. Aí a gente cai no canal do Caça Fantasmas Brasil, e a Rosa Maria Jacques foi até o local. Então, por isso que eu tô falando que eu vi a lagoa, porque eu fui lá e eles vão até o local. A
A Rosa, ela, né, se comunica, segundo ela se comunica com espíritos e demorou um tempo, mas ela conseguiu se comunicar com o espírito da Ana Luísa pouco antes do caso fazer 80 anos, que foi quando eles descobriram os documentos. E aí, gente, parece que o fantasma da Maria Luísa teria dito o seguinte: quando o João, que é o marido da Rosa, os dois fazem juntos ali, né, o canal, ele teria dito o seguinte para ela, que o caso já ia fazer 80 anos. Quando ele diz isso, ela não tinha ouvido praticamente nada. Aí ela escuta, né? Alguma coisa, ela pede para todo mundo parar e ela fala, é o fim do ciclo. E aí ninguém entende muito e aí ela fala, ela acabou de dizer para mim que é o ciclo. Você falou que ia fazer 80 anos e ela disse que era o fim do ciclo. Então ela estava se despedindo e talvez ali, né, segundo o que a Rosa diz, ela estava querendo que as pessoas soubessem que ela não ia mais aparecer. Mas antes de ir embora, ela teria ficado muito triste porque a Rosa teria dito para ela, vai embora, né? Vai no amor, vai na paz. Quando ela disse amor, parece que a Maria Luísa não gostou, então ela retirou a palavra amor e falou para ela encontrar os parentes dela e que a maior parte dos parentes dela já tinham morrido e que ela podia seguir a vida dela, né? E nesse momento ela chega para Rosa, né, e diz ali de uma forma obviamente paranormal que ela recebeu o beijo de Judas, porque ele teria beijado ela antes de matá-la. Então é uma história assim muito cheia aí de coisas aí que pode acontecer. Tem esse vídeo no canal deles, o vídeo, mas eu achei muito interessante. Tem um historiador também que conta, né, as histórias lá da Mulher de Branco, inclusive a história dele mesmo. Então se vocês quiserem conferir a história dele, é só ir lá conferir. Todo mundo sabe que eu não tenho nenhuma parceria com o canal Caça Fantasmas Brasil, porém eles sempre me cedem qualquer imagem ou qualquer coisa que eu queira para poder ajudar com os vídeos, porque existe uma confiança aí entre os trabalhos. Então eu sempre indico, porque pelo menos vocês conseguem ver o local, conseguem entender mais ou menos o que acontece ali, como são os ventos, como é a cidade, então é bem interessante mesmo, tá? A questão é que, ao que tudo indica, se a gente parar para pensar que era de fato, né, o fim de um ciclo e que ela estava falando que ela não ia aparecer mais, tudo que vier depois disso, de repente, pode não ser verdade. Ou simplesmente, né, ela decidiu ali no meio do caminho, depois de ter se encontrado com a Rosa Maria, que ela simplesmente ia continuar, né? Então, a Rosa ofereceu oração, ela disse que ela não queria nada, né, relacionado à religião e que ela iria embora, porque já tinha acabado o ciclo dela, como se ela soubesse quanto tempo ela teria que ficar presa aqui até poder ir embora, mas ela deixa essa mensagem aí pra Rosa: recebi o beijo do Judas. Pesado. Tudo isso acontece na Lagoa dos Barros. Então, esse local é um local que eu gostaria de conhecer, porque primeiro que é uma lagoa super interessante, de fato, quando você olha de longe, parece mesmo uma lagoa que fica o monstro do Lago Ness, porém eu acho que essa história já não é muito cabível, mas algumas pessoas disseram que viram, então eu acredito, porque fica mais interessante. Mas o lugar parece sim, tá? E também tem o lance do lobisomem. Então parece que tem de tudo no lugar, como eu disse pra vocês. Até uma cidade submersa. Achei até que a gente ia chegar naquela parte de que seria a cidade perdida, a cidade Z e etc. Mas não, parou mesmo na questão da areia movediça, que depois os cientistas disseram que não, que é só lama mesmo, mas que aquele local já fez parte do mar, mas por algum motivo deixou de fazer parte, né? Não sabemos como a Terra evolui, mas ela evolui. E agora eu quero saber de você. Você que queria saber dessa história, você que não conhecia essa história ou você que conhece essa história, se você já viu, se você já ouviu falar nessa história, se a sua mãe também assustava você com a história da Mulher de Branco lá da Lagoa dos Barros, então conta aqui pra mim nos comentários, conta se você já viu ou se você conhece alguém que já viu. Quando eu descubro lugares assim no Brasil, porque sempre tem muito comentário bacana e eu fico assim super intrigada, então eu adoro. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Contem aqui nos comentários se tiver mais alguma coisa que de repente eu não coloquei, completem aqui, fiquem à vontade, tá? Tudo isso foi à base de pesquisas na internet, então às vezes pode ficar faltando coisas. E também, se vocês quiserem conferir lá no canal do Caça Fantasmas Brasil, o local lá que eles foram, o historiador que eles conversaram, podem ir lá, que tá bem bacana o vídeo e dá pra ver bastante coisa. Eu gosto muito dos vídeos deles, porque eles mostram a paisagem, mostram o lugar, dá assim um friozinho no estômago, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!